Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso vídeo falando sobre os projetos sementes, tá? Especificamente agora nós vamos entrar já nas 10 características de um projeto semente e eu queria falar para você a importância dessas características para quando você for montar o seu projeto semente com o seu grupo, você precisa meio que ticar esses pontos, porque eles têm a ver com o que a gente leu no início, né, do outro vídeo, dos pontos, né, do que caracteriza esse projeto semente, tá? Então você vai entender melhor quando a gente trabalhar essas características. Então, a primeira característica é motivado pelas intenções de Deus. Então, não é o que é que essa igreja local tem para essa comunidade. É sempre o que o Senhor quer fazer aqui, o que é que o Senhor quer, qual é a história de Deus para esse lugar. Então é sempre baseado em muita oração, escutando, né, o que Deus tem para esse lugar. A gente sabe que os povos da terra precisam ouvir a mensagem do Evangelho, as pessoas precisam ser confrontadas do seu pecado. Isso aí não tem que não precisa orar em relação a isso. Só que você vai buscar de Deus direções práticas. Então sempre o que o Senhor quer para que esse grupo faça. A gente tem várias histórias de pessoas buscando a Deus e são coisas que eles entenderam que deveriam fazer um pouco fora do padrão, mas que era a história de Deus para aquele lugar e fez realmente diferença nesse sentido, né? Segundo lugar, ele é coberto de oração. Precisa ter oração constante. Lembrando que não é uma ação social, não é somente isso. Então, é o Senhor, é a história de Deus para esse lugar, é o que o Senhor tem. Então, sem oração não tem como. Então, nós precisamos buscar que o grupo entenda a necessidade de orar. Orar é importante, orar é fundamental, tá? Para que coloque o nosso coração no lugar, né? Tire todo o heroísmo, o nosso coração aquela orgulho, aquele ficar mostrando para as pessoas que eu estou fazendo algo. Não, tem que ser o nosso coração em servir ao Senhor, em buscar a sua voz, buscar a sua graça. Eu só sou um canal da bênção dele, só sou um canal de pregação do Evangelho, só sou um canal e o foco está nele. Então humilha o seu coração, humilha a sua racionalidade e coloca no lugar que deve estar, em submissão ao Senhor. Ele é simples e curto. Então, um projeto de semente, o próximo ponto, o terceiro ponto é que ele é simples e curto. Você tenta fazer o mais simples possível, o mais curto possível. Por quê? Porque de acordo com aquilo que a gente viu lá nas definições, né, nos benefícios, vai trazendo segurança para que o grupo possa servir mais. Então, uma vez que ele conseguiu fazer isso, conseguiu terminar esse ciclo, conseguiu fazer um projeto bem feito, ele vai ter a motivação para dizer, não, a gente tem condição de fazer outro, e vai ganhando experiência em relação a isso. Mas por ser simples e curto, não quer dizer que ele não é bem planejado. Ele precisa estar bem planejado. Existem passos, pessoas responsáveis, quem vai estar responsável por isso, quem vai conseguir isso, quem vai falar com quem vai na comunidade. Precisa estar isso anotado. Tá? A gente não vai ter tempo agora nesse vídeo de gastar, de destrinchar, né? O que eu normalmente faço quando eu dou esse tema é fazer ele destrinchado, o passo a passo de cada coisa. Ele trabalha com recursos locais, então o grupo que estiver fazendo esse planejamento não pode ficar dependendo de recursos externos, tá? E eu diria principalmente de governo, né? Não depender de político, não depender da igreja local, no sentido de ficar tendo que a igreja local tendo os custos delas operacionais, salário, da liderança, energia e outros compromissos que já tem, ficar tendo que alimentar os grupos pequenos. As pessoas precisam ter a generosidade de conseguir o recurso necessário. Então, se for algo simples e curto, não vai requerer muito recurso. Então, você faz algo de acordo com o recurso o bolso das pessoas ao redor. E a gente vai observar, tem um exemplo de uma igreja em Honduras, em Tegucigalpa, que eles mesmo sem recurso, né, eles eram o povo de uma igreja, e eles mesmo sem recurso, eles queriam dar alimento para as pessoas pobres,
das suas comunidades, mas eles já eram uma comunidade pobre, uma igreja que não tinha muitos recursos. E o que foi que eles fizeram? Eles jejuaram uma refeição na semana para poder dar esse alimento dessa refeição para o outro. Então, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. A outra coisa, ela não manipula. Não, o objetivo não é manipular as pessoas, não é enrolar. Muitas vezes as pessoas têm um objetivo em si. Por exemplo, eu vou fazer um seminário sobre saúde pública para evangelizar as pessoas. Não, o seminário sobre saúde pública já está trazendo uma grande importância para a comunidade, características do reino. Você pode criar relacionamento com elas depois, pode pregar o evangelho depois, não tem nenhum problema. Mas para o projeto semente não é uma coisa tipo uma isca, né? Vou fazer o sopão para poder falar. Não, você tem que ter um planejamento onde a ação em si tem um objetivo em si, tá? Não é errado, gente, fazer isso, mas dar um sopão para pregar não tem problema. Mas o foco do projeto semente não é esse. Jesus, ele não é isca. Jesus é o pão que alimenta as pessoas. Então, a gente vai pregar o evangelho sempre, 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 sempre. Não estou dizendo que nós não vamos, mas em um projeto, a gente está tratando com que área? O físico. Então, eu vou limpar as ruas da cidade. Eu não vou limpar as ruas da cidade para ter uma camisa Jesus te ama. Então, o objetivo meu aqui é só mostrar a camisa Jesus te ama, entende? É essa questão que eu estou dizendo nesse sentido. Então, um projeto educacional, a gente vai fazer um projeto educacional, tá? Como eu vejo muitas, aquela questão do sagrado e secular, tem igrejas que fazem uma escola para poder ter a leitura da Bíblia e pregar. A escola não é um culto, a escola é para ensinar a escola. Então a gente tem que fazer com essas características. O ponto 7 é para os que estão fora da igreja. O objetivo é sempre para o outro que não é cristão ainda, que não foi convertido ainda. Então, sempre o foco está nos de fora. Os beneficiários participam, eles fazem parte do processo. Então, não é uma plateia, eles não ficam sentados lá, eles fazem parte do projeto, né? Tem a história que o Bob Moffat, que é o criador desse método, né? Ele fala que os americanos vieram para o México e eles tinham o objetivo de construir uma casa em 4 dias, ou era 5 dias, algo assim. E o pessoal que ia ganhar a casa queria pegar as coisas, queria fazer, mas eles não queriam deixar. É tipo assim, não, fica aí, pode deixar, deixa a gente com o nosso planejamentozinho aqui, estruturado, vai funcionar do jeito que a gente fez. E eles meio que excluíram as pessoas que iam ser os beneficiários. Então, não funciona tanto assim. Eles precisam participar, envolver, engajar. Faz diferença na vida dessas pessoas. Ele é intencionalmente holístico, então ele não só alcança a área espiritual, não só a física, não só de sabedoria e não só social. Ele é holístico, ele alcança tudo, ele tem essa intenção mesmo de ser projetos em áreas específicas, onde a igreja vai estar atuando de várias formas, mostrando as intenções de Deus para o povo de várias formas. E isso aqui é muito belo isso. E por fim, Deus é glorificado. Então não é a bandeira de uma igreja, não é uma instituição, não são pessoas, é o Senhor. O Senhor que é o foco, o Senhor que é glorificado através desses projetos. Os princípios para que ele tenha eficácia, quais são? Ele é equilibrado, ele é focado e ele é contínuo. Precisa estar sempre acontecendo o projeto, ganhando confiança, finalizando e sempre. Uma igreja que tem essa prática de projeto de sementes é uma igreja que fica sempre olhando para fora, em servir, em evangelizar, em trazer, em discipular a nação de uma maneira prática. E isso é muito importante. Isso é o que eu falei de Honduras. Olha, eles fizeram todas essas ações. Eles jejuaram a refeição por semana para alimentar o faminto. Eles organizaram associação de futebol comunitário, uma clínica médica na igreja, ensino para mães sobre maternidade, pintura de lombada das ruas, estava tendo muito acidente de moto, eles pintaram a lombada, eles ministraram as necessidades sociais de 20 dependentes químicos, eles arrumaram os buracos da rua, eles coletaram roupa para as crianças necessitadas, colocaram barril de lixo na comunidade, escada de concreto construída numa subida inclinada,
Já teve um projeto desse em uma dessas velas do Rio de Janeiro. Lençóis distribuídos para prisioneiros, materiais escolares coletados e distribuídos para crianças cujos pais estão na prisão. Então, é a igreja fazendo, é a igreja tendo ações de obediência ao Senhor. E você vê essas coisas acontecendo, imagina só, uma igreja intencionalmente fazendo isso, usando seus dons, suas vocações, para ser intencionalmente pensar no outro, né? E quando a gente pensa em igreja local, muitas vezes é para dentro, é só no foco das suas ações, das suas atividades. Quando a gente cria essa cultura dentro de uma igreja local, isso é poderoso, e é isso que a gente quer incentivar, tá? Se você tiver mais interesse, entre nesse site Corandel, onde tem falando esse curso gratuito, né, sobre cosmovisão. Você pode acessar gratuitamente e entrar em contato conosco através disso. Então, veja, baseado no vídeo anterior e nesse, veja o que você lembra, né, dos princípios bíblicos, dos versículos que a gente tratou, os propósitos, a definição, os 3 benefícios, as características e os benefícios a longo prazo. Que você consiga aplicar isso com o seu grupo. Se você conseguir praticar isso, vai ter um impacto muito grande, não só nas comunidades ou nas ruas ou nos lugares que vocês fizerem isso, mas também na vida das pessoas que estarão servindo e estarão discipulando a nação para a glória de Deus, tá? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.